Boa noite a todos, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Vamos aqui falar do capítulo 4, o Deus Real e a Imagem de Deus. Então, hoje vai ser uma parte bem interessante, porque vai falar sobre Deus, né? Esse ser, a gente nem sabe exatamente como se referir a ele, né? A ele com letra maiúscula, né? Porque muitos pensam de formas as pessoas pensam, na verdade, de formas muito diferentes, né? E Deus pode ser muito diferente para cada pessoa. E nem tem como a gente discutir isso, porque o que a gente acredita é aquilo que faz sentido para a gente. O texto ele vai trazer um conceito bem interessante sobre Deus. Logo no início, ele traz uns dizeres, né, umas reflexões interessantes, que diz assim: ninguém pode deixar de abordar a questão da existência de Deus. Esse ser existe realmente? Como e onde posso encontrá-lo? Qual é a verdade oculta sob as respostas que me dei até o momento ou que se esconde na confusão que sinto? E que pode o guia do caminho, uma entidade de consciência superior, uma entidade com perspectiva angélica, ensinar-nos e que ainda não tenhamos lido ou ouvido antes? Então, aqui, ele já dá uma dica de quem é o guia, né? Esse que está trazendo os conceitos desse livro para Eva Pierrakos passar para a gente, né? Então, já traz aqui que ele é uma consciência superior de perspectiva angélica. Muito interessante isso, né? Então, vamos ver o que ele traz para a gente sobre esse ser que para nós é um mistério, na verdade, mas que a maioria de nós acredita que exista, não é mesmo? A maioria, porque tem gente que não acredita. Então, ele começa falando sobre o falso conceito de Deus. A visão de Deus como autoridade suprema, formada na infância, pode ser equivocada e persistir na vida adulta. Então, dependendo da forma como Deus foi apresentado para a gente na infância, isso vai persistir até a nossa vida adulta. Então, muito daquilo que a gente ouviu lá na infância vai ficar lá, guardadinho dentro de nós. E muitas vezes a gente nem lembra das coisas que a gente ouviu. Então, a gente tem uma visão de Deus que, na verdade, foi uma visão que foi construída lá atrás, por outras pessoas. Não fomos nós que construímos essa visão. Essa visão foi construída para nós, né? E nós aceitamos e fomos trazendo na nossa vida até a atualidade. E isso pode estar muito equivocado, essa visão, né? A experiência com diferentes tipos de autoridade na infância molda a visão inconsciente de Deus, influenciando se ele é percebido como punitivo ou benévolo. Então, Deus castiga. Acho que eu já ouvi isso. Acredito que muitos já ouviram isso, né? Aquela história de Deus castiga, Deus está vendo. Assim, você não está agradando a Deus, né? A ira de Deus. Então, a gente pode ter ouvido muitas coisas desse tipo, e isso ficou gravado no nosso inconsciente. E como ficou gravado, isso acaba norteando os nossos pensamentos na atualidade, né? Durante toda a nossa vida e até agora, tá? E se nós sempre tivermos essa visão punitiva sendo passada para a gente, nós vamos ver Deus dessa forma, como se fosse uma autoridade, alguém que vai, talvez, até nos castigar, ou está vendo o que a gente está fazendo. Então, é como se
fosse algo que nos trouxesse um medo, né? O medo e não a consciência. Então, esse é um Deus que traz o medo e não a consciência. Nós podemos hoje rever esses conceitos dentro de nós. Como é esse Deus que a gente acredita? Quem é esse Deus? Né? Tudo que acontece na nossa vida, nós estamos pagando alguma coisa, nós estamos pagando alguma dívida, não é? Se a gente está pagando alguma dívida hoje, é porque nós somos pecadores, não é? Significa que existe esse algo que pune, que nos traz uma punição, né? Por algo que a gente tenha feito no passado, tá? Então, se a gente vê dessa forma, nós estamos vendo de forma punitiva, isso provavelmente foi construído desde a nossa infância. E o contrário também é verdadeiro, no caso de vermos de forma muito benévola. Deus é muito bom, Deus perdoa tudo, não é? Algo bem permissivo mesmo. E se a gente for perceber bem, nisso existe muito da personificação do ser humano, como se Deus tivesse características humanas, como se Deus ficasse bravo ou fosse muito bonzinho. Isso é personificar essa energia, né? Vamos chamar de energia desse ser que nós chamamos de Deus, não é? Então, será que esse Deus, ele possui essas qualidades humanas? E é muito entendível mesmo que muitos de nós, ou a esmagadora maioria, até veja de forma personificada, porque é a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, não é? Nós somos seres humanos, então a gente acaba tendo essa visão personificada. Mesmo que a gente ache que isso não está acontecendo. É como os pagãos antigamente, né? Eles tinham os deuses que tinham as características humanas, porque aquelas características se aproximavam muito dos seres humanos e fazia com que esses seres humanos daquela época se sentissem mais acolhidos, porque aqueles deuses, eles tinham características humanas. Eles ficavam bravos, eles amavam, não é? Eles tinham uma série de características humanas. E hoje a gente acha que a gente não é mais pagão, só que a gente bebe daquela fonte ainda. Na verdade, a humanidade ainda bebe daquela fonte. A igreja veio e acabou apartando essa nossa herança, né, do paganismo, apartou da gente aquilo. Mas, de qualquer forma, a gente continuou com um Deus personificado, que traz reações humanas, não é mesmo? É só a gente observar, começar a ler, estudar, observar com esse olhar, que a gente vai ver esse Deus que tem características personificadas, não é? Então, na verdade, só mudou a roupagem, mas a essência continua sendo a mesma. A criança associa o prazer à proibição e ao castigo. Então, a gente vai ver isso lá também na Idade Média, não é? Onde acontecia muito essa questão do prazer ser julgado e ser um pecado, né? Em outras épocas também, né? Até hoje em dia, nós trazemos isso, essa questão do prazer, né? Tem a ver com algo proibido e que é digno de um castigo, né? De alguma punição. O que gera uma visão de Deus como uma autoridade punitiva. Experiências de injustiça reforçam essa crença, transformando Deus na mente inconsciente em uma figura temível e até demoníaca. Então, lá no nosso inconsciente acontece isso, porque o inconsciente, ele não fica como a mente consciente, né, a nossa razão,
tendo juízos de valores. Não, a nossa mente consciente, ela não faz juízo de valor. Para ela não existe isso, bom ou ruim. Simplesmente são valores que estão lá, conteúdos que estão lá no nosso inconsciente e que eles estão reverberando através das nossas ações, das nossas emoções, das nossas atitudes, e muitas vezes das nossas atitudes que a gente não consegue controlar, porque justamente vem lá de dentro, né? Então, essa figura de Deus pode estar nesse patamar para a gente, mesmo que a gente não entenda isso, não tenha essa noção. Você deve investigar se carrega uma visão distorcida de Deus, pois isso pode levar ao afastamento ou ao temor excessivo de uma divindade cruel, né? Ambos os extremos são igualmente errôneos. Então, nós não podemos passar em branco, né? Nós temos que observar isso em nós. Quem é esse Deus para a gente? Como é a nossa visão de Deus? No que a gente acredita? Tá? Para que a gente possa perceber hoje se a gente tem essa visão distorcida desse ser, né? E Deus, ele vai fazer todo sentido na nossa vida a partir do momento que a gente começa a ter uma visão mais próxima daquilo que essa energia traz, que não é personificar, mas sim levar para um outro olhar, né? Um olhar do todo, e não de uma pessoa, de um ser humano, não é? Porque os olhares dos seres humanos são olhares que são tendenciosos ao que interessa a eles, né? Ao que eles estão sentindo, as emoções deles. Um olhar divino de Deus, ele teria um olhar amplo, um olhar para o todo, né? Então não tem como personificar isso. Crianças criadas por pais superprotetores desenvolvem uma visão indulgente de Deus, acreditando que podem evitar responsabilidades. Isso reduz o medo inicial, mas causa conflitos internos, quando a realidade não corresponde a essa imagem. Então, aqueles pais superprotetores, para a criança, são como deuses, né? Eles são como divindades ali para uma criança, né? Quando eles são ali superprotetores, até a visão de Deus é de um pai superprotetor. E isso faz com que essas pessoas não entendam qual é o significado de assumir responsabilidades, não é? E quando elas entram em contato com a vida, quando elas saem das asas dos seus pais, dessa superproteção, elas encontram realidades que são totalmente estranhas a elas, não é? E aí elas entram em diversos conflitos e sofrimentos, porque elas vão precisar lidar com algo que elas não aprenderam a lidar lá na infância. Elas vão ter que tirar aquelas ilusões, né? As ilusões vão sair, vão cair, não é? E o choque da realidade vai fazer com que essas pessoas sofram. A visão de Deus é influenciada por experiências passadas com autoridades e afeta atitudes ao longo da vida. Não é? Então, quando a gente vê Deus como essa autoridade, nós vamos linkando com as autoridades que a gente entra em contato na nossa vida. Quem são as autoridades? Começando pela dos nossos pais, né? Professores, adultos em geral, pessoas que exerçam alguma autoridade na vida desde a da criança, né? E no decorrer da vida, tá? Então, vai se fazendo essa mescla
entre Deus e essas pessoas que representam a autoridade na vida da pessoa, né? E isso vai formando como se fosse um conceito geral sobre o que é um Deus, não é? É como se Deus fosse o Todo-Poderoso, não é? O Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ele é uma autoridade. Ele pode tudo. Analisar reações emocionais é crucial para entender essa imagem, que pode variar de extrema severidade à indulgência. São os extremos, né? Ou existe uma grande permissividade por ser tão bondoso, ou existe uma grande severidade, onde existe um castigo, onde existe um pecador. Aí ele parte para um outro item aqui, que é a dissolução da imagem de Deus. Como fazer isso? Então, como dissolver essa imagem criada lá na infância, que foi uma imagem construída para nós, não fomos nós que construímos, nós fomos construindo partindo desses princípios que foram falados até agora, não é? E com certeza é uma imagem equivocada, distorcida desse ser, dessa energia, não é? E, então, como nós vamos desfazer isso, modificar essa imagem? Então, ele dá algumas dicas aqui. Você deve estar consciente do conceito errôneo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber esse equívoco, como nós estamos vendo esse Deus. Quem é esse Deus para a gente? O fato até de analisar isso pode causar medo, ou aquela sensação de estarmos sendo desrespeitosos, ousados, até mesmo o fato de termos esse olhar de analisar, né, essa imagem pode nos trazer essas sensações. Então, aí nós precisamos analisar como nós vemos Deus. Quem é esse Deus para a gente? Primeira coisa. Segunda coisa, orientar adequadamente as ideias na mente. Ou seja, colocar as coisas na nossa mente, percebendo que, será que Deus é isso mesmo? Por que Deus é assim? Quem disse que Deus é assim? Será que não existe outra forma de ver Deus? Enfim, orientar isso na nossa mente, não é? Tentar desmistificar tudo isso, trazer uma visão mais real para que nós possamos entender, sentir essa realidade nova, não é? Sentir se isso realmente é real para nós. Terceiro, o conceito na mente não pode se sobrepor ao conceito emocional falso, remanescente, pois causaria supressão e não ressignificação. Então, não adianta nós dizermos para nós mesmos, Deus é uma energia, Deus está em tudo, Deus é o todo, e faz de conta que nada está acontecendo aqui. Não adianta fazer isso. É preciso que a gente olhe para essa nossa distorção e que a gente olhe para essa outra ideia e compare essas duas. As duas existem. Qual faz mais sentido hoje? Sem medo. Sem que tenhamos esse medo, porque se Deus é uma energia com justiça, como nós vamos ter medo dele? Não é? Como a gente vai ter medo e achar que ele tem emoções humanas e vai nos castigar? Então, nós precisamos observar tudo isso, o que a gente pensa, os medos que a gente possui, o que nos parece mais razoável, não é? O que faz mais sentido, e fazer essa comparação.
As crenças errôneas que estavam suprimidas precisam vir à luz da consciência. Então, essas crenças, a gente vai precisar ir puxando cada uma delas, buscando o que a gente sente quando a gente pensa em Deus. E isso nem sempre vai ser no momento ali que a gente vai, pronto, agora a gente vai descobrir tudo. Não, é no decorrer dos nossos dias, a gente vai observando o que a gente ouve sobre ele, como a gente recebe, não é? Coisas diferentes que a gente ouve, como a gente recebe. Então, ir fazendo essas reflexões, tá? Para que a gente perceba o que a gente acredita, quais são as outras opções, né? Os conceitos ressignificados precisam ser formulados, e então os dois conceitos precisam ser comparados. É justamente isso, é você pôr uma ideia do lado da outra e começar a comparar, a ver qual faz sentido. E formando essa nova ideia de Deus. E formando, construindo isso. Agora. Agora quem está construindo isso somos nós. Não tem mais ninguém construindo pela gente. Somos nós que estamos construindo, não é mesmo? Você precisa avaliar constantemente o quanto se desvia emocionalmente do conceito intelectual ressignificado e aceito. Então, é olhar lá para aquele conceito e o quanto você estava se desviando dele. O quão longe você estava desse conceito que você acabou de ressignificar aqui. E observar, olhar para tudo isso. Então, perceba que não é para você botar lá numa gaveta, fechar e não olhar nunca mais, porque aquilo não é aceito. Não se trata disso. Se trata de você realmente olhar muito, trazer para a luz da consciência, fazer comparações, refletir sobre isso. Se não entendeu, vai procurar livros que possam trazer mais conceitos, mais ideias, conversar com pessoas, para mudar essa ideia, né, de Deus na mente. Então, não é uma pessoa que vem falar o que é Deus para a gente. Não é ninguém que vem nos dizer o que é Deus. Somos nós que vamos construir essa nova visão a respeito dele. Vamos entender por que nós realmente sabemos que Deus existe, não é? Por que Deus existe? Por que nós temos tanta certeza que ele existe? Se a gente nunca viu. A gente nunca viu. A gente só ouve dizer para todo lado, mas a gente nunca viu Deus. Então, é se perguntar por que Deus existe para mim. Tudo isso é refletir sobre, né? É trazer um significado real para mim. Aí, eu realmente estou construindo algo, né? Algo que faça sentido, que vai nortear a minha vida. Um Deus que eu posso realmente me apoiar, um Deus que vai me trazer explicações para coisas que eu vivo. Então, é uma construção muito fantástica, não é? Porque nós vamos passar a ter uma intimidade com esse ser que nós não vemos, mas que a gente tem certeza cada vez mais que existe. Isso deve ser feito de forma calma, amorosa e sem raiva de si mesmo por suas emoções não corresponderem tão rapidamente quanto você gostaria. Então, não adianta agora queremos acreditar em conceitos novos que foram colocados, mas ainda a gente está pendendo ali naquele conceito um pouco mais antigo. Não tem problema. Isso é uma construção que nós vamos ter que ter calma, paciência para fazer. Não adianta enfiar a goela abaixo e agora é assim. Porque isso foi o que fizeram com a gente lá atrás. Então, a gente não vai repetir isso. Hoje, a gente está realmente tendo
consciência do que nós estamos fazendo, do que estamos acreditando, no que, né? No que estamos acreditando. Por que isso faz sentido para mim? Para que existe Deus na minha vida? Para quê? Não é? São todas perguntas importantes que a gente precisa se fazer. Aí ele diz: Deus não é injusto. As pessoas tendem a gastar mais tempo criticando os outros do que analisando os próprios erros. Quando focamos mais na nossa própria autoanálise, compreendemos melhor a lei da causa e do efeito. E percebemos que nossas próprias atitudes e emoções atraem as experiências que vivemos. Então, o que a gente está sempre muito preocupado? Em olhar no fora, apontar o dedo lá para fora. Ver o problema no outro, não é? Nós vemos o problema no que está externo a nós. E a gente perde esse tempo olhando para lá. A gente, muitas vezes, acredita que ali fora existe uma injustiça que nos atinge. Mas, na verdade, se assim fosse, então, Deus seria justo? Não vejo como Deus seria justo se nós fôssemos vítimas de algo, né? Então, Deus não é injusto. As coisas acontecem porque nós mesmos acabamos atraindo aquilo que a gente vive, com as nossas energias, com a forma como a gente vive, com a forma como a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Então, tudo isso que faz parte do nosso ser vai determinar o que existe ao nosso redor. As experiências que a gente vai viver são determinadas por tudo aquilo que a gente emana. Isso faz todo sentido, não é? Porque se eu preciso aprender determinadas coisas, não é? O universo aí só vai saber que eu preciso viver determinadas situações porque eu emano emoções, comportamentos, formas de pensar. Baseando-se nisso, as coisas vão acontecer para que a gente vá ajustando a nossa forma de ver a vida e de viver a vida, né? E de sentir a vida. Ao invés de culpar os outros ou as forças externas por nossos problemas, precisamos perceber que somos responsáveis por criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, que é o que eu acabei de falar. Nós somos responsáveis. E Deus, essa energia, essa sabedoria universal, ela nos coloca em situações que nós mesmos procuramos, né, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que a gente precisa para ressignificar coisas dentro de nós, não é? Então, tudo que acontece com a gente é porque a gente precisa passar por isso para ter o nosso aprendizado. Não é porque existe uma injustiça acontecendo. E com certeza, se pararmos para observar a nossa vida, a gente vai perceber que de todas as lutas que nós tivemos, de todas as dificuldades que nós vivemos, que no momento das dificuldades nós sofremos, não é? Passamos por coisas bem difíceis, às vezes nem acreditávamos que fosse dar certo, ou talvez até nos sentíssemos como vítimas, injustiçados. Mas, enfim, lá no final de tudo, a gente vai perceber o quanto a gente cresceu, o quanto nós mudamos a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir.
E a partir dessa mudança, quantas outras coisas, situações, pessoas vieram para a nossa vida, quantas foram embora, quantas situações acabaram e a gente não viveu mais. É só a gente olhar para a nossa vida que a gente vai perceber essa dinâmica que vai acontecendo na vida. Porque a vida é uma dinâmica o tempo todo, não é? A vida é uma dinâmica, ela nunca está parada, nunca. E nós mesmos que vamos construindo esse caminho, nós mesmos. Essa é a sabedoria divina, não é? Aí ele vai falar coisas bem interessantes aqui sobre Deus, que vão nos dar um alento, né? Eu acredito que vão nos confortar, porque Deus não está lá fora, Deus não está lá longe, Ele não está no céu, né? Como muitos de nós aprendeu. É, ele não está lá, com certeza Ele está aqui, dentro de nós, né? Ele está em tudo, Ele está no todo, e nós fazemos parte desse todo. Deus está em nós. Todas as partículas divinas estão em nós. Todas elas. Então, tudo aquilo que existe dentro de nós que está acontecendo são partículas divinas. Então, não são estranhas a esse Criador, né? Não são estranhas a Ele. São partes dele. O próprio Jesus disse, né? Sois deuses. Essa foi uma afirmativa muito forte. Sois deuses. O que será que ele quis dizer com isso? Não é mesmo? Por que será que a gente não cria como Deus? Nós não criamos como Deus porque nós ainda estamos aprendendo. Não é? Estamos aprendendo. Mas existem muitas consciências aí extrafísicas que estão bem mais adiantadas, que estão criando, como Jesus, não é? Jesus não é um criador. Jesus também. Jesus também é filho de Deus, não é? Tem as partículas dele. O verdadeiro conceito de Deus aqui. Deus é uma força universal imutável, como se fosse uma corrente elétrica inteligente. Então, ele faz um comparativo aí, né? Como se fosse uma corrente elétrica que não é boa nem ruim, é uma energia que está no planeta. A energia elétrica, ela está no planeta. Ela não está nos fios apenas. Não, ela está no planeta. Lá na época dos homens das cavernas, tinha energia elétrica. Ela está no ambiente, não é? E Deus é como se fosse essa energia elétrica, está em tudo. Nós, seres humanos, temos energia elétrica, não é? Nós também temos energia elétrica. Quantas vezes a gente não toca em num carro, por exemplo, e a gente sente o choque? E a gente sai faísca do nosso corpo. Nós temos energia elétrica. Deus pode ser experimentado tanto interna quanto externamente, sendo ao mesmo tempo pessoal e impessoal. O que ele quis dizer? Né? Deus pode me trazer uma experiência pessoal, íntima, eu comigo mesma. A minha experiência com Deus pessoal é totalmente diferente da experiência de qualquer ser humano no planeta. Ninguém vai ter a mesma experiência que eu tenho. E eu não vou ter a experiência que a outra pessoa tem, porque ela é pessoal. Cada ser vai ter essa experiência com Deus. E cada um sabe como é a sua experiência com Deus. Se ela é mais fria, não é? É o momento da gente ser honesto. Como está a minha experiência pessoal com Deus? Como está isso? Às vezes ela está
dormente ali, morna. Às vezes quase a gente nem tem essa experiência. Agora, quando a gente começa a mergulhar nesse universo e começa a querer se abrir para essa experiência, aí ela começa a acontecer. Aí, quem sabe onde a gente vai chegar com essa experiência com Deus, não é mesmo? Só a gente vai saber. E ela pode ser impessoal. Por quê? Porque como Deus está em tudo, Deus está na natureza, Deus está no universo inteiro. Eu posso ver Deus em tudo. Eu posso ver Deus nas coisas que acontecem. Nos acontecimentos eu posso ver Deus. Eu posso ver Deus na natureza, nos animais, tudo. Eu posso ver Deus na minha vida, dentro da minha casa, na minha relação com o meu lar. Eu posso ver Deus. Basta que eu queira. Então, essa experiência, ela pode estar lá fora e ela pode estar aqui dentro. Quando eu fecho os olhos e eu entro em contato com esse Deus, o Deus pessoal. A experiência mais profunda de Deus é a interna, e não limitada à personalidade ou lugar específico. A personalidade é essa coisa que a gente tem, né? Ah, eu sou muito, eu sou explosiva. Ah, eu sou muito calma. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo muito subjetivo, que não envolve uma personalidade. Envolve algo mais, não é? Nós já estudamos outros livros que trazem também o eu superior, né? Esse livro também traz o eu superior, né? O eu superior, essa essência, esse self, né? Essa parte nossa entra em contato com esse Deus que está em tudo, em nós também, né? E é esse ser que entra em contato. E aí existe uma grande força criativa, porque Deus também é uma grande força criativa, né? Nós estaremos criando muito dentro de nós. A sensação cósmica é uma experiência completa de unidade entre pensamento e sentimento, revelando a presença imediata de Deus dentro de si. É uma sensação de bem-aventurança e compreensão profunda da vida, difícil de descrever em palavras. Aqui eu entendi que ele está falando sobre a expansão da consciência, né? Aquele nirvana, né? Conhecido como nirvana, aquela explosão que muitos dizem que tiveram, né? Essa experiência, os antigos yogis, né? Tiveram esse tipo de experiência. Então, é um momento, assim, de sensação cósmica mesmo, onde você não tem a personificação de nada, não existe a personalidade, não é? Então, aqui, logo, acabamos de falar que é, a, essa relação com Deus, né, ela é feita de forma que não envolva a nossa personalidade. Então, a gente tem aquela relação mais tranquila, né? Mas existe uma relação com esse ser, né? Essa força criadora, que ela traz uma expansão da consciência, que vai envolver os chakras, né? Vai envolver o chakra coronário, que é o chakra das 1000 pétalas, né? Então, é como se fosse uma explosão de energia, que fizesse com que essa pessoa tivesse uma sensação de fazer parte do todo, de fazer parte de Deus mesmo, de sentir essa sensação, né, cósmica dentro de si mesmo. E não tem palavras, né? Ele diz que é difícil de descrever com palavras. Realmente, eu acredito que seja mesmo, porque não tem na língua
português, e eu acho que em nenhuma outra língua, o que é essa sensação. Aí ele vai falar das eternas leis divinas. O amor de Deus se manifesta tanto em sua presença quanto nas leis divinas, que, mesmo quando violadas, guiam-nos de volta à luz através do sofrimento. Eu gosto de sempre comparar as leis divinas com o GPS, né? Mesmo que a gente erra lá o caminho, o GPS recalcula e manda a gente para o lugar certo, né? Então, as leis divinas é um GPS divino, né? Que sempre vai estar nos guiando. Então, a gente pode confiar nesse amor divino, porque não importa o quanto a gente erre, ele sempre vai nos levar para o caminho de volta para essa fonte divina, essa fonte criativa, né? Que é essa energia cósmica, energia criadora de Deus, não é? Então, não importa o que a gente faça, quanto mais a gente está longe dessa energia, quanto mais a gente se desviou e está bem longe dessa lei, dessa energia divina, mais a gente vai sofrer. E quanto mais próximo a gente está de Deus, dessa força criativa, né? Mais bem-aventurança nós iremos sentir, mais estaremos em paz. Temos liberdade de escolha, e a injustiça surge do uso errado dessa liberdade. Compreender essa dinâmica traz liberdade e segurança, eliminando o medo. Então, a liberdade de escolha, mas a responsabilidade vem junto, né? Eu escolho algo e eu sei que existe algo que vai acontecer devido à minha escolha. E eu assumo esse algo que vai acontecer. Se não for algo muito agradável, eu vou entender que aquele passo talvez não tenha sido o melhor. E eu posso ir recalculando, né? Naturalmente, as leis divinas vão recalcular essa minha rota, né? E naturalmente, quando a gente começa a entender isso, nós aceitamos mais, paramos de nos culpar, não é? Paramos de nos culpar, de nos sentir pecadores. Na verdade, muitas coisas que a gente faz, não é? Podem ser atitudes que nos trazem muitos prejuízos. Mas o que adianta nós nos culparmos e nos sentirmos pecadores? O que adianta é que a gente assuma essa responsabilidade e faça algo para que a gente possa ressignificar isso, né? Essa atitude que a gente teve, não é? O universo é um todo, com a humanidade como parte integrante. Então, o universo é um todo e nós fazemos parte. Experimentar Deus é reconhecer essa unicidade. Então, Deus é isso. Se tudo faz parte de Deus, tudo, 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 tudo. Não preciso nem falar aqui. O que temos aqui no planeta? O que nós temos aqui, né? Tudo faz parte. Deus é percebido em dois aspectos: a consciência ativa, que é o princípio masculino, força criadora, e a lei automática, princípio passivo, substância da vida, aspecto feminino. Aqui nós não estamos falando de homem e mulher, nós não estamos falando de machismo, feminismo, nada disso. Nós estamos falando de leis universais, de princípios. O princípio masculino, também conhecido pelos orientais, né, como o Yang, e o princípio feminino, o Yin, né? Então, são várias civilizações aí antigas que reconhecem esses princípios. Esses princípios fazem parte de nós, fazem parte de tudo. Tudo tem esses dois princípios.
porque nenhum deles é mais importante do que o outro. Então, o princípio masculino não é mais importante do que o princípio feminino, simplesmente porque um sem o outro não existe. Nada existe se os dois não estiverem juntos, se estiverem apartados. Tanto que naquela figura lá do yin e o yang, eles estão juntos ali, o preto e o branco, não é? Eles estão unidos ali. Se você separar, não existe nada. Então, dentro de nós existe o princípio masculino, o princípio feminino, não é? Esses aspectos são interdependentes, que eu acabei de falar, e essenciais para a criação, presentes em todas as formas. Todas as formas significa tudo, tudo que existe. No ser humano, esses aspectos divinos são refletidos e a autorrealização é o despertar aqui, errei, é o despertar do potencial divino dentro de si. Então, quando eu entendo que esses dois princípios estão dentro de mim, eu vou ter esse despertar do meu potencial divino, que é esse potencial criativo que existe dentro de mim. É preciso que exista ação, é preciso que exista também essa maior passividade, esse momento de estar quieto, de refletir sobre esse pensamento, não é? Não existe só ação, ação, ação. É só a gente olhar para nós mesmos aqui. Para eu fazer algo, eu tenho que pensar antes. Eu tenho que planejar antes. E planejar não é uma ação, não é o fazer. Planejar, ele está num nível mais abstrato, não é? Então, não existe só o fazer. É preciso que esses dois princípios estejam juntos, dentro de nós. Deus está em você e cria por seu intermédio. Então, olha só que interessante. Deus está em nós. E através de nós, ele cria as suas maravilhas. Ou seja, nós criamos aquilo que ele está ali colocando para a gente. Não é? Deus age através de você, não para você. E está dentro de você. Esperar por ações externas de Deus leva a decepções. Quando você se conecta com Deus internamente, percebe e entende suas respostas. Então, ele não está fazendo nada para mim. Ele está em mim fazendo com que eu faça. Não é? E quando eu me conecto com ele, quando eu estou conectada com essa força, as minhas ações estão indo de acordo com esse fluxo de energia. As respostas que eu preciso começam a vir. Eu estou conectada com essa energia. Quando eu estou apartada dessa energia, eu fico sem essa resposta. Eu fico sem essas bem-aventuranças, não é? Eu fico sem isso. Eu fico no sofrimento, eu fico no engano, no equívoco. Agora, quando eu entro em sintonia com essa energia universal, com esse Deus, aí sim eu estou junto com Ele. Eu sou uma com Deus. Essa conexão revela o aspecto pessoal de Deus e permite que você compreenda e utilize seu poder para moldar o seu destino, tornando-se mestre da própria vida. Deus está com você, você é o mestre da sua vida. Por quê? Porque não é Deus que faz você ser alguma coisa. Não, é você que faz por intermédio dele. Porque você está junto com ele. Você opera com essa energia. Você vai adiante com ele. Então, você é um com Deus.
Conhecer e controlar o seu próprio poder permite que você se torne o mestre de sua vida e crie sua própria existência. Você se torna criador, né? Vamos ser criadores, porque Deus é uma energia criadora. O verdadeiro controle e liberdade vem da autodescoberta. O poder do espírito, quando usado corretamente, supera todas as outras energias, permitindo que você experimente Deus. Conectar-se com o seu eu superior revela a presença de Deus. Liberte-se das imagens distorcidas de Deus, para experimentar paz e alegria, superando ilusões e sofrimentos temporários. Então, estarmos com Ele faz com que a gente, ou melhor, estarmos em contato com o nosso eu superior faz com que a gente se ligue a Deus. E aí sim, nós podemos perceber que muitos dos nossos sofrimentos, eles são temporários. Podemos perceber as ilusões que nos acompanham, para perceber uma verdade, porque a verdade está em Deus. Ele vai trazer essa verdade. Não são palavras que vão vir, mas é um saber interno, é uma realidade interna que a gente já sabe o que é, que não tem a ver com o nosso ego, com a nossa personalidade. Não tem nada a ver com isso. É um saber interno que é muito superior à nossa personalidade, aquilo que a gente quer, né? Porque a gente tem anseios e não, é algo que não tem nada a ver com isso. É muito mais profundo, né? E aí nós terminamos o capítulo 4 e no próximo estudo, não, semana que vem a outra, nós vamos estudar aqui o capítulo 5, unidade e dualidade. Ok? Ok. Então,